É nessa onda que eu vou. 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 É nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira educadora de Limeira. Estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou. É nessa onda que eu vou. Dia a dia, sol a sol. Estou curtindo o som da educadora. Se é dia de futebol, muita emoção na informação da educadora. Na educadora o bom gosto chegou e parou. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. Educadora Meio-Dia. Educadora. A partir de agora, informação e opinião em todas as plataformas. A sua voz, a sua vez. Educadora Meio-Dia. Oferecimento Despachante Novo Mundo. Luiz Pântano 578 Novo Mundo 3442-8027. Sexta-feira, 27 de outubro de 2017. Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Educadora Meio-Dia, ao vivo no rádio, no AM 1020 da Educadora e em todas as plataformas, no canal da Educadora no YouTube, no Facebook da Educadora, nos aplicativos para dispositivos móveis e também no portal educadora.am. Tayla Ramos. E o tempo no final de semana, hein, Tayla Ramos? Porque houve uma mudança sensível do clima, né? Durante essa semana, teremos um final de semana nublado e com chuva. Boa Sim, tarde. Caio, boa tarde a todos. Pelo menos é a previsão, viu? Bastante chuva, principalmente para amanhã, já durante a madrugada e no início da manhã também tem previsão de chuvas fortes, até chuvas localizadas aqui em Limeira com trovoadas, enfim, chuvas de... já não é verão, mas com cara de chuva de verão já no final da tarde também tem previsão de chuva com trovoada para amanhã e para o domingo, mas as temperaturas não caem muito não, viu, Caio? Máximas aí de 28, 29 graus e um pouquinho mais de frio à noite, de madrugada, mas a previsão então é de um final de semana nublado e com temperaturas um pouquinho mais baixas. Meio-dia, 41 minutos, Nani Camargo. Entre as polêmicas dos últimos dias, além da questão do horto. Aliás, em que pé que está a questão do horto? Boa tarde, Nani. Boa tarde, Caio. Bom, a Justiça de Limeira remeteu o caso para a Justiça Federal, também de Limeira, viu, Caio? Não é lá para Brasília, não, porque senão aí que o impasse não ia sair. Foi para a Justiça Federal aqui de Limeira. Só que é o seguinte, a liminar de reintegração de posse ainda está valendo. O doutor Flávio Dassi Viana, que é o juiz da Vara da Fazenda Pública de Limeira, o que ele fez? Ele manteve a reintegração de posse, só que ele mandou o processo para a Justiça Federal e não ficou conclusivo em relação a quem vai cumprir a reintegração de posse. Aí a Prefeitura fez um pedido novamente no mesmo processo para que então... Ok, vá para a Vara Federal, mas que se cumpra a reintegração de posse. Então, está esperando uma manifestação nesse sentido. O Ministério Público... Os trâmites podem ser mais demorados do que, por exemplo, a Prefeitura espera, não é? Com certeza. O Ministério Público está do lado da Prefeitura. O parecer do MP é pela saída imediata do local, que o local é impróprio, tem crianças lá. Então é isso, as famílias continuam lá, Caio. Hoje completa exatamente uma semana. Olha só as imagens, né, que a Ana Paula Rosa fez essa semana. Quem está nos ouvindo e vendo consegue ver as imagens do
acampamento que vai se formando. E olha como eles são formado, organizados, hein, Caio? Você pode ver que não é só barraquinho de lona, não, viu? Eles estão chegando, as famílias estão aumentando. Na sexta-feira passada começou com 30 famílias, agora já ultrapassam 100 famílias. E a imagem mostra um mastro fincado no chão e uma bandeira vermelha na ponta, que eu não consigo identificar se é do MST ou se é da CUT. Mas é de uma dessas duas entidades. A CUT Esses apoia, movimentos são né? ligados, né? São ligados. Aos movimentos de esquerda do nosso país, ao PT, sobretudo, né? Então o impasse é esse. Quando é que vai ser cumprida a reintegração de posse? A medida está valendo, só que ela foi suspensa por conta de uma ação do SEDECA. O SEDECA é um órgão que atua aí na defesa de crianças e adolescentes. Então, enfim, a situação é essa. Está na vara federal, mas não se sabe quando vai cumprir a reintegração de posse, Caio. O fato é esse. A cada dia que passa, mais famílias chegam ao local, mais elas se instalam e, olha, mais difícil vai ser desse pessoal sair de lá. Tem um ouvinte que participa do programa, mas que não se identifica. Por favor, participe do programa pelo WhatsApp da Educadora, 992225124, mas identifique-se. E diz o seguinte: se esse pessoal não for tirado logo de lá, vai ficar igual ou maior que o Elizabeth Teixeira. Ah, sim, ele põe o nome aqui, é o Mauro, ele só não diz qual é o bairro. É possível, né? Porque a ocupação cresceu, não é isso? É um braço Eram do 80 Elizabeth pessoas Teixeira. E hoje já são quase 120 pessoas, né? Exatamente. Na verdade, é um movimento só. Essas famílias aí, elas são ligadas, sim, ao Elizabeth Teixeira. E o que a gente percebe, cara, isso é nacional, né? O MST é um movimento organizado. Quando você conversa com um representante, tem o representante local, tem o representante regional, tem uma diretoria nacional, enfim. Então, eles já estavam de olho nessa área há muito tempo, a gente sabe disso. Com certeza, pessoas já estavam indo lá ligadas ao movimento, analisando o local. Só que nessa área especificamente, diferente do Elizabeth Teixeira, tem esse agravo, que é do lado do aterro sanitário. Então, é uma área insalubre. Então, é nessa tecla que a prefeitura está batendo, além de ter o litígio... Mas aí a discussão é um pouco mais longa, porque o cartódromo também é do lado dessa área, porque a pista de motocross também é do lado dessa área, porque o aeródromo também é perto dessa área, o horto é perto dessa área, não é? E tem o lixão ali também, né? Pois é. Então, a prefeitura bate nessa tecla, que além dessa questão da invasão ser ilegal... A questão é mais complexa, né, do que uma discussão, ainda que a gente passe o programa todo discutindo, né? Mas se essas famílias ficarem ali, será inviabilizada a expansão, a terceira fase do aterro sanitário, que o atual tem uma sobrevida aí até janeiro, hein, Caio? Aí não cabe mais, não tem mais onde pôr lixo na cidade. Então, ali seria feita a expansão. Então, o doutor Daniel falou ontem no programa, Daniel de Campos, que é o secretário jurídico da prefeitura. Uma alternativa emergencial, né, Tayla, seria mandar esse lixo para fora, para Paulínia, enfim. Mas aí causaria um custo aí de mais ou menos uns 300 mil por mês. Mas eu tenho a impressão que no final de semana a ocupação continua. E é bem possível que no final de semana o número de pessoas também aumente, né? Com certeza. A gente não sabe de onde vêm essas pessoas e no final de semana esse número de 120, coloquemos assim, um pouco mais, um pouco menos, pessoas no acampamento. 120 famílias, na verdade, famílias. Né? Pessoas é um número maior, são sim. Famílias. 120 famílias, cada uma aí com 4, 5 pessoas, então. Vamos colocar ali umas 400 pessoas no local, então, mais ou menos. Se cada família tem 4 pessoas, quase 500 pessoas nessa ocupação. Esse número, imagino eu, deva aumentar, ainda que com chuva, com o tempo ruim, né? Exato, o movimento é muito organizado e a informação que nós temos é que são famílias que estão vindo de Piracicaba, de um outro assentamento que existe lá, que se chama Nelson Mandela, que também é ligado ao movimento, e muitas famílias vieram desse assentamento para a cidade e, de acordo com o poder público, uma estratégia que esse movimento usaria é trazer justamente mais crianças e mais idosos, porque daí fica mais difícil de desocuparem a área. Aí também tem toda a questão de uma assistência social que tem que ser prestada pela prefeitura, isso deve pesar na decisão judicial que envolve esse caso, então há expectativa de que as famílias aumentem e famílias que estão vindo de outras cidades, não só aqui de Limeira, com muitas crianças principalmente. A nossa ouvinte Erika Mendes pergunta o seguinte: não seria de responsabilidade da prefeitura? Ela cita que colocar policiamento, não, né? A prefeitura não controla nenhuma das polícias, nem a Polícia Civil, nem a Polícia Militar. A prefeitura, a Secretaria da Segurança respondem pela Guarda Civil Municipal. Não seria dever da prefeitura colocar seguranças no local ou guardas civis a fim de evitar
que esse movimento se alastre, eu acho que nós chegamos no momento que isso é impossível, né? Uma presença da Guarda Civil lá talvez geraria conflitos e não impediria que outras pessoas agregassem. Eu também acredito que isso causaria mais confronto entre as famílias e a guarda. E ontem o Dr. Daniel de Campos esteve aqui no programa e ele esclareceu essa questão também, que nesse caso a prerrogativa é da Polícia Militar e não da Guarda Civil Municipal, que seria então subordinada à polícia nesse caso, em casos de necessidade em que a polícia pedisse o reforço, mas a guarda não pode intervir, só a PM. Bom, Nani, eu comecei o programa dizendo que nós estamos em meio a pelo menos 2 polêmicas nos últimos dias. As questões que envolvem a ocupação do horto e também a BRK Ambiental. Quem nos ouve e vê já viu que está no estúdio o diretor da BRK Ambiental, Tadeu Ramos, que veio ao estúdio exatamente para falar desse tema espinhoso, que são as contas que estão sendo entregues com valores que têm assustado as pessoas. E ontem nós também fizemos o registro de uma reclamação e eu gostaria de começar com ela a entrevista com o Tadeu que está aqui, inclusive, para atender as perguntas dos nossos ouvintes. As dúvidas dos nossos ouvintes podem ser sanadas dos ouvintes do rádio e também de quem nos ouve e vê pelo Facebook, pelo YouTube e pelo portal e também pelos aplicativos. As dúvidas com relação a contas da BRK. Nós temos a matéria da Ana Paula Rosa? Sim. É um caso específico de um morador que procurou a nossa redação reclamando da concessionária. A Ana Paula foi até lá. Então vamos ouvir a reclamação dele. Tem um ouvinte aqui que faz... Só um momento, Gustavo. Vamos parar. Pronto. Tem um ouvinte que faz uma observação aqui sobre a ocupação do Horto Florestal, sobre o MST. Ele fala que eles são organizadíssimos, eles sabem como fazer. É evidente que sabem, né? Só fazem isso, caramba, né? Há tantos anos, eles sabem como fazer, né? Pois é, são bem organizados e são bastante unidos também. Tanto que o pessoal de Limeira tem dado toda assistência para as famílias que têm vindo de fora. Então, é um movimento organizado e que só tende a crescer, né, Caio? Vou cumprimentar o Tadeu. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, Caio, Tayla, Nani e ouvintes. Bom, nós o procuramos, quando eu digo nós, o Departamento de Jornalismo da Educadora, para relatar alguns fatos, inclusive essa matéria que nós vamos acompanhar agora. E assim que ela terminar, eu gostaria de ouvir a sua versão. Tá bom? Vamos acompanhar, ouvir e ver a matéria da Ana Paula Rosa, 12h49. Nós estamos no Parque das Nações para conversar com o Reginaldo. Aconteceu uma situação na sua casa hoje, Reginaldo. A BRK acabou abrindo a sua calçada, afirmou que as contas não estavam pagas, cortou a água, é isso mesmo? Isso, que não estavam, que eles tinham que fazer o remanejamento do relógio, não sei o que tem lá, só que tá com as contas tudo em ordem. Chegou, tirou leitura, tudo certinho, tá tudo em ordem. Paga do mês passado, que vai vencer dia 28 de outubro, cheguei de serviço, cortada a água. Eu fui lá, eles falaram que eu tenho que pagar para religar e fazer esse remanejamento aí que eles querem que faça aí. Eles até vieram, avisaram que tem que fazer isso, mas não falaram nada que ia cortar assim na rua, nada. Inacreditável, você estando pago com a conta, chega a fatura, você paga em dia, aí você chega do serviço, a sua água cortada na rua, estourou pedra, estourou tudo aí. E fui lá e nem bogas não, se você não pagar para religar, não liga e ponto, acabou. E quanto que é a taxa de religamento? R$202. E fora o serviço tem que fazer dessa caixa nova que eles querem que faz aí. E se a pessoa não tem condições de fazer essa caixa assim, de imediato assim, eles têm que entender, né, que dá um prazo, vir conversar, eles nem para explicar onde quer que você põe essa caixa, nada, eles não vêm explicar nada. Simplesmente veio e cortou a água, estando em ordem, tudo em ordem. Não tem nenhum dia atrasado, está em ordem, em ordem. E o senhor estava me relatando, inclusive, que a conta de água já vinha aumentando. A conta, inclusive a gente tem um comércio, um ano assim a gente paga 270, nunca passou 290. Esse mês veio R$500, segunda-feira chegou a conta R$500. É um absurdo. Até aí tudo bem da conta, mas se chegar na sua casa cansado do serviço, com a água cortada na rua, até os vizinhos ver, pensam que você que não pagou água, não pagou a água, nada, e tá com as contas aqui em ordem. Então hoje não tem água na casa do senhor? Pegou jeito, não tem. Fui lá que nem bolas deram, não sei o que eu vou fazer, se faço um BO, o que eu vou fazer. Eles não querem nem saber, né? Que vai lá, você tem que pagar essa taxa. Além de pagar a taxa, eles querem que primeiro que você faça a caixa. E quantos dias você vai ficar chamar um pedreiro, fazer essa caixa? E estando com a conta em ordem, você tinha que dar um prazo maior, né? Pro consumidor, né?
paga em dia, tudo assim que dá um prazo maior, que é isso. É um absurdo. Muito bem, então esta é a queixa do morador aqui do Parque das Nações. A reclamação será encaminhada à BRK e nós teremos então a nota retorno da concessionária. Ana Paula Rosa, para a Rádio Educadora. Meio-dia, 52 minutos, agora o outro lado. Este ouvinte nos procurou, o nome dele é Emanuel Bizetti. E nós temos aqui, eu tenho em mãos, uma notificação que foi enviada pela BRK Ambiental, que é a nova empresa concessionária de água aqui de Limeira, para o Emanuel, alertando o Emanuel da necessidade da concessionária ter acesso ao hidrômetro. O Tadeu, é uma explicação técnica, mas eu imagino que todo mundo vai entender. A concessionária faz a leitura do hidrômetro, e o hidrômetro tem de estar do lado de fora das residências, se possível. E se não, o morador tem de deixar o leiturista da BRK entrar na casa de qualquer pessoa, isso funciona com todo mundo, e fazer a leitura. Essa notificação que eu tenho em mãos, estou mostrando para a câmera, as letras ainda são pequenas, mas ela diz basicamente o seguinte: caso o senhor não nos permita fazer a leitura da água, não é uma suspensão por falta de pagamento. É uma suspensão porque a concessionária simplesmente não consegue ler qual foi o consumo dele. E ele se negou a permitir a entrada da BRK. Por isso é que a água dele foi cortada. Esse caso foi exatamente isso, Caio. Porque o que a concessionária faz, ela presta um serviço. E para prestar esse serviço, aquela unidade que vai receber esse serviço, ela tem que ter um padrão para que a concessionária possa interligar o sistema público ao sistema da casa dessa pessoa. Essa concessão tem 22 anos e a gente tinha muitos casos dos hidrômetros dentro das residências. Hoje a gente ainda tem em Limeira algo em torno de 14 mil residências que o hidrômetro é dentro da residência, estando fora do padrão para a prestação do serviço. Quando há o livre acesso ao hidrômetro, conforme previsto no regulamento, no contrato de concessão, a gente convive com o usuário até para ele não ter esse custo de modificar a instalação dele, né? Ele vai ter um custo de trazer a caixa para fora, fazer um novo padrão para que a gente possa ligar. Nesse caso aí, como a concessionária foi impedida, nesse caso era a troca de hidrômetro, porque o hidrômetro ele deve ser trocado, ele tem uma vida útil de 5 anos, a troca de hidrômetro não é um benefício para a concessionária, ela tem o caráter de ser justo com medição de toda a cidade. Né? Se você tem uma unidade... não representa custo para o usuário. A concessionária é que banca o novo hidrômetro. Vou dar um exemplo. Se você tem dois vizinhos, um tem um hidrômetro com menos de 5 anos, esse hidrômetro ele vai estar medindo a quantidade correta de água que está entrando naquela unidade. Se você tem um hidrômetro com uma idade superior a 5 anos, a probabilidade dele estar medindo a quantidade correta vai diminuindo. Ou seja, aquele hidrômetro passa a medir menos água do que aquela unidade está consumindo. Por isso que quando troca um hidrômetro velho por um novo, as pessoas falam, a conta aumenta. Não, você passa a pagar realmente a quantidade de água que você está consumindo. E quando há um impedimento, como esse caso de a troca do hidrômetro, quem vai pagar por essa água que essa unidade não está sendo medida são os outros, tá certo? Não é a concessionária, isso não fica para a concessionária. A remuneração da concessionária, ela é calculada de outra forma, não dessa. E por que a pessoa se nega a receber a concessionária? É por isso, porque quando se muda o hidrômetro antigo para um novo, aumenta a conta, é fato. Tá certo? Mas isso não é em Limeira, isso é em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Mas aumenta muito a conta? Depende do estado do hidrômetro. A partir de 5 anos, ele começa a funcionar mal. E passa a dar subleitura, né? Ele nunca mede a mais. A partir daí ele vai medindo menos, pode travar. Então, a vida útil dele são 5 anos. Em Limeira, o parque de hidrômetro da cidade toda, são 100 mil ligações, é abaixo de 5 anos. É uma cidade de referência, até inclusive em perdas. Porque essa água que entra na casa dele, que o hidrômetro não mede, é considerada em perdas. Você vê cidades aí com 50% de perda, não quer dizer que aquela água está sendo jogada fora. Aquilo ali é um consumo não cobrado. Né? E quem paga aquele consumo são as pessoas que pagam corretamente. Tá bem. E com esse morador não há acordo? Não, houve. Ele foi notificado, ele não deixou. Ele foi notificado, a gente, pelo regulamento... Ele não é convencido mesmo que se explique que é necessário documento assinado, ele foi notificado. E aí, depois dos 30 dias que o contrato manda a concessionária
dá após a notificação e ele assina, a concessionária ainda deu mais 30 dias. E aí não há mais o que fazer, né, Caio? Infelizmente, não há o que fazer, até porque a pessoa não foi colaborativa. Porque o que parece, nesse Tadeu, caso. é que ele não quer acordo mesmo. Ele fala até em registrar boletim de ocorrência. Acho que é um direito contra a dele. Eu acho que concessionária. se ele acha, eu acho que está certo. Se ele está sentindo que há um prejuízo pela parte dele, eu acho que é um direito dele. Recorrer onde ele acha que tem que recorrer. E tudo isso seria resolvido com a troca do hidrômetro. Com a troca do hidrômetro. Que talvez aumentasse a conta dele, mas não aumenta num valor absurdo, né? Um valor absurdo. E não é uma penalização para ele, Caio. Isso aí não se trata disso. Isso aí é obrigação da concessionária em organizar o todo, o que é coletivo, o que é de todo mundo. O hidrômetro ele é um bem público, ele não é do morador. E a concessionária, como ela que está guardando, que está gerenciando esse bem público, ela tem que cumprir com a obrigação que está escrita no contrato e no regulamento. Eu não tenho opção de não trocar o hidrômetro dessa pessoa, eu não tenho essa decisão. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer dessa forma. Não é a decisão, eu quero, não é isso. É a obrigação da concessionária. Bom, tem uma pergunta aqui. Então, nesse caso do Emanuel, a solução é entrar em acordo, Emanuel, com a concessionária e trocar o hidrômetro. Talvez já foi feito, né? Ele já procurou atendimento. Ele já procurou. Já procurou. Aí ele solicitou o remanejamento da ligação. Ou seja, agora ele vai trazer a caixa padrão para a rua, que é o lugar correto, e assim que ele tiver com essa obra pronta, a concessionária coloca o hidrômetro. Até então, me corrige, a água está ligada. A água já foi ligada? Não, ou ainda não? Não. Ontem, final da tarde. Então, um prazo aí para religar, e ele tem um prazo agora para trazer o padrão dele para fora, um novo prazo. Já tinha sido dado o prazo do início de agosto, até o final de agosto, até o final de setembro. E aí depois a concessionária esperou quase esse mês todo de outubro, mas agora ele vai ter... máximo de 30 dias, ele assina a notificação. Eu não estou encontrando aqui a data. A data lá embaixo. A data é 31 de agosto de 2017. Então, em 31 de agosto ele foi notificado, ele teria 30 dias para regularizar, que seria final de setembro, e a água dele foi suprimida. A gente chama isso de supressão da ligação, não é um corte. E nada tem a ver com o pagamento. Mas efetivamente ela soa como um corte, né? Mas é uma supressão, porque agora será feito na casa dele uma nova ligação. Aquela ligação ali, ela deixou de existir, porque ela não está em acordo com o padrão para ligação. Pois não. Ô, Tadeu, eu queria saber como é que a concessionária trabalha no sentido de acolher essas reclamações. Tem um departamento específico para isso? Vocês dão a resposta num prazo rápido? Porque a gente sabe que quando se trata de um serviço público, tem reclamação todo dia mesmo. Eu acho que vocês têm até uma margem de reclamações, uma média que vocês consideram até normal. O ideal seria não ter, mas a gente sabe que é impossível, claro. E como é que funciona isso? Quando a pessoa liga, ela fica esperando na linha? Não é que nem ligar para celular, por exemplo, que você não consegue resolver. Como é que funciona a BRK no sentido de acolher as reclamações? É feito um protocolo e o prazo de resposta para essas pessoas? Tá. Para cada serviço, Nani, tem um prazo para atendimento do serviço. Quando a pessoa nos procura presencialmente ou pelo 0800, naquele momento ali é aberta a ordem de serviço relativa ao que ele está solicitando. E para cada uma tem um prazo. Então, hoje, se a pessoa ligar agora para o 0800, é aberto uma ordem de serviço. Em relação à qualidade do atendimento, a gente tem metas, Nani, até do tempo de espera para ela falar com o atendente, o tempo do atendimento do serviço, que são coisas diferentes, né? Uma coisa é atendimento e outra coisa é a execução do serviço. Então, a gente tem metas sempre agressivas, a gente está sempre diminuindo o tempo de espera no 0800. Então, a gente está caminhando, a gente caminha muito bem aí. A gente é referência realmente em atendimento e a gente não deixa ninguém sem resposta, quem procura a gente. O ouvinte Carlos diz o seguinte: a BRK é uma empresa capitalista ou comunista? Eu já respondo, é capitalista, né? Por que então tomar essa atitude sem aviso prévio? Eu também posso responder ao Carlos. Ela não tomou sem aviso prévio, Carlos. Ela enviou uma notificação que está assinada pelo Emanuel, que é o morador, e o Emanuel não fez o que precisaria fazer, ele teve 30 dias de prazo para fazer quase essa adequação, né? Mais 30 de tolerância aí, quase 60 dias. Muito bem. A ouvinte Clarice Tadeu pergunta o seguinte: gostaria de saber sobre o seguro
Me disseram que o seguro não vale mais, mas continua descontando. Ela manda aqui, inclusive, uma foto um pouco desfocada do boleto, né, da cobrança. Eu realmente não consigo ver esses valores, mas ela diz aqui que tem o valor do seguro e segundo ela, o seguro não tem mais efeito. O que você pode responder sobre isso? Isso foi uma época, né, até nessa linha de reparo dentro das residências, porque essa questão do consumo não identificado pela pessoa, que aumenta o número da conta, sempre foi um problema, não só em Limeira, em qualquer cidade. Aqui a gente está, como você falou, a gente tem debatido muito esse assunto, mas isso é um problema. Então, em determinada época, uns 3, 4 anos, a concessionária se associou a uma empresa seguradora que, por um valor, ela garantiria serviços de reparo no interior das casas, né? Uma vez que a concessionária ela só pode ir até o odrômetro, até o que é público. Isso aí, na época, se associou a uma seguradora, a concessionária foi o facilitador da contratação desse seguro e ele está valendo, ele tem validade, mas as pessoas não usam. O que a pessoa pode optar por não pagar? Não, ele vem na conta. A pessoa tem que ligar no 0800, mas não é da concessionária. E tem que pedir é o 0800 da seguradora que está lá, a informação ela tem. E pedir a suspensão do seguro. Então, a resposta para nosso ouvinte é: nós vamos passar até o final do programa o número desse 0800, aí ela liga para a seguradora e pede que o seguro não seja mais cobrado, que seja cancelado, e pede para a seguradora. Porque a concessionária, nesse caso, ela é apenas uma repassadora. Ela cobra o prêmio do cliente e repassa para a seguradora, mas o contrato desse seguro é do cliente com a seguradora. Muito bem, tem um sem número de colocações aqui de ouvintes, mensagens de voz, vamos ouvi-las e o Tadeu vai respondendo à medida que elas forem chegando. Vamos à mensagem de voz pelo WhatsApp da Educadora 104. Caio, bom dia. Já que o pessoal aí da BRK está aí no estúdio, eu queria fazer uma pergunta para eles. A questão do caso do residencial Parque dos Pássaros, eles estão com um problema sério lá. Eles estão sem administração, eles estão sem síndicos, e eles estão com uma conta muito alta de água, e parece que está ultrapassando a R$200 mil, né? E a gente esteve lá no condomínio, tentou montar uma equipe lá, mas não conseguimos montar. Eu queria saber o que eles vão fazer com essa inadimplência ali, o que o poder público pode fazer em favor daquele pessoal tão sofrido que foi beneficiado com aqueles apartamentos, porém estão sem síndico, estão sem administração e com uma dívida de R$200 mil de água que cada mês sobre a R$15 a R$20 mil. E eu queria saber o que a BRK pode fazer em favor daquele povo lá, com esse débito tão grande, né? Tadeu. Como eu falei, a concessionária ela é uma preposta do que é público, né? O sistema de água e esgoto, o hidrômetro, a cobrança, isso tudo é público. É como se isso tudo fosse um condomínio e a concessionária fosse a síndica, né? A gente não pode abrir mão de cobrar a conta desse condomínio. A gente sabe do problema lá. O que eu sugiro que se faça é que vocês se organizem e não deixem essa bola de neve crescer, porque em determinado momento, vai cortar, acho que são 400 apartamentos, se eu não me engano, a gente chegar lá e cortar a água de 400 pessoas, a concessionária não quer isso. Mas pelo regulamento, pelo contrato, é o que ela deveria fazer. Tá certo? A gente vai abrindo aí uma irregularidade, uma irregularidade, é injusto com as pessoas que pagam suas contas em dia, né? Você tem uma unidade consumidora com muitas famílias que não estão pagando a conta e tem o resto da cidade toda que está pagando. Quando é uma unidade só que a pessoa não paga, a gente vai lá e procede conforme o regulamento. Então, o que eu sugiro para vocês é que vocês não deixem essa bola de neve aumentar. Vão na concessionária, comece a pagar a conta do mês em dia e a dívida faça o parcelamento. Essa é a melhor solução para a gente não chegar aí numa situação de estresse. Né? Porque se você for ler tudo que está escrito, contrato, regulamento, a gente já deveria ter cortado essa água. Tadeu, o ouvinte Dionísio, do Nova Suíça, pergunta se há cobrança para religação da água.
Porque quando a água é cortada, segundo ele, não há cobrança e depois para religar, a concessionária cobra uma taxa. Há mesmo essa taxa? Isso. Não, é porque no momento do corte, né, não é cobrado nada. O corte ele pode se dar por várias situações, inclusive pela falta de pagamento, mas ele é avisado, ele é negociado. O que eu falo para todo mundo é não deixa cortar. Né? Recebeu o primeiro aviso, o segundo, vai lá na concessionária, parcela. Porque você, além de ter que pagar o que é dívida, você criou mais uma despesa que é a taxa. Eu acho essa a pior solução, deixar cortar. Pois se a concessionária, ela entende, eu atrasei, enrolei, pega o que está devendo, é dividido, mas não deixa cortar. Porque a concessionária, ela não pode não cortar, entendeu, Caio? É nossa obrigação. A gente pode ser penalizado no momento que a gente não aplicar o regulamento, não aplicar o contrato. Então, o que eu falo é isso, não deixe cortar, não crie essa despesa extra. Se você já está com dificuldade de pagar a conta, ainda vai ter uma despesa extra de R$200 para quê? Não deixe chegar nesse ponto. O melhor é antes, procura a gente, que a gente não corta. Se a pessoa for lá, reconhecer aquele débito, parcelar, a gente não corta. Eu tenho dispositivo legal no contrato para não cortar. Existe um parcelamento, a pessoa está pagando e eu não posso cortar. Eu não quero cortar água de ninguém, a gente não gosta de cortar água de ninguém. Mas a gente tem que fazer isso, é o nosso papel, é a nossa obrigação. 1h08, nós estamos recebendo no programa de hoje o Tadeu Ramos, que está prestando contas sobre essa polêmica que tem envolvido o consumo de água aqui de Limeira, as cobranças pelo consumo da água aqui de Limeira e outras questões que nós estamos abordando aqui, como a questão do nosso ouvinte Emanuel, que já foi abordada. O Carlos insiste aqui para que a gente dê direito de resposta ao cidadão que teve a água cortada. Carlos, nós começamos ouvindo a versão do cidadão. Né? Direito de resposta a gente dá quando a gente não ouve a outra parte. Nós começamos ouvindo o Emanuel, ele deu a sua versão, nós fomos até ele, gravamos em vídeo a reportagem, então não faz sentido falar em direito de resposta, uma vez que tudo que ele precisava falar, ele já falou. Direito de resposta é para a concessionária, que foi citada. Então, nós primeiro ouvimos o cidadão e agora estamos ouvindo, como sempre fazemos, né? A concessionária. 1h09, o Educador a Meio-Dia, um oferecimento do Café Kill, o melhor café do Brasil, do Grupo Ingep, do Terras e São Bento 2, da Alecardo, Alexandre Ricardo, alecardo.com.br. Alecardo compra papéis velhos em geral. Procure pela Alecardo na internet ou ligue para a Alecardo que compra e vai buscar aí na sua casa, compra e vai buscar aí na sua empresa 3404-9393. Eu vou repetir, 3404-9393 é o telefone da Alecardo. Também do Despachante Novo Mundo, do Reinaldo Pelosi, do PEL. Vamos ouvir o Chico Mineiro falar do Despachante Novo Mundo, 1h10. Despachante Novo Mundo, excelente atendimento, confiabilidade e segurança de vários anos de mercado. Licenciamento, transferência, primeiro emplacamento, renovação da sua CNH e comunicação de venda, tudo isso com parcelamento em até 12 vezes no cartão ou no cheque. Faça uma visita e descubra as vantagens e as facilidades para deixar sua moto, carro ou caminhão com a documentação em dia. Rua Luiz Pântano, 578, Parque Novo Mundo, em frente à Igreja Menino Jesus. Telefone 19-3442-8027 ou chame via WhatsApp 19974080825. Despachante Novo Mundo. Olha, eu fiz uma confusão danada aqui. O nome do funcionário da BRK é Emanuel, né? Isso. O nome do ouvinte que fez a reclamação é Reginaldo Luiz Schmidt. Então, por favor, onde se ouviu Emanuel é Reginaldo. Foi um erro meu aqui, eu faço essa correção. O Reginaldo foi notificado pela concessionária. O Educador a Meio-Dia também é um oferecimento do escritório 3R, escritório contábil 3R. 1h11. Intervalo comercial. Participe do programa no rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O Meio-Dia volta já. Muito mais que rádio. Sabia que para viver melhor não precisa, sim, de uma revolução? Começa devagar, de passinho em passinho. Por exemplo, você que está no carro, já pensou em pedalando para o trabalho uma vez por semana? É um belo exercício.
E você que tá com sono essa hora, para dormir melhor, experimenta parar de mexer no celular meia hora antes de ir pra cama. Mudando um hábito por vez, você muda a sua vida. Que tal começar já? Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. Meu querido amigo, minha querida amiga, eu sou o Padre Danilo e estou aqui para lhe convidar para o nosso encontro, das 9 às 10 horas da manhã, aqui na Rádio Educadora. Será uma felicidade tê-lo conosco. Sintonize, nos acompanhe e nos dê a graça deste encontro. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Você que é cliente Bom Pastor concorre toda semana a R$1.000 pela Loteria Federal. Para participar, basta manter em dia as mensalidades do seu plano. Eu sou o Geraldo Luiz e este plano eu garanto. Eu assino embaixo. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Planos de assistência funeral Bom Pastor. Sorteios vinculados a títulos de capitalização emitidos pela Mafre Capitalização. SUSEP número 15414-001721/2012-94. Regulamento completo no site www.grupopastor.com.br. Chegou a hora de decorar sua casa. O clima de Natal chegou na Havan. Aproveite as promoções desta semana. Árvore de Natal 1,20 m de R$ 39,90 por apenas R$ 29,99. Cordão pisca-pisca com 96 lâmpadas LED e 8 funções, somente R$ 19,99. Todo o setor de Natal em 10 vezes sem entrada e sem juros. E clientes do cartão Havan, primeiro pagamento só para dezembro. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Havan, o melhor Natal do Brasil. A economia anda fraca. A inflação altíssima. Hoje em dia, sabe o que dá para fazer com R$5? Toda a diferença na vida de uma pessoa com deficiência física. Participe do Teleton e ajude a ACD. Mesmo uma pequena doação pode mudar a vida de quem precisa de tratamento. Acesse teleton.org.br e saiba como ajudar. Eu tenho uma boa notícia pra você, que assim como eu também estava esperando para economizar. A hora de aproveitar é agora, com os descontos de novembro antecipados da Casas Bahia. São ofertas que ia ter só lá em novembro, mas já estão valendo. Então, pra que esperar se você pode economizar agora? Compre agora smartphone Moto G5, tela de 5, por apenas R$ 799. É só isso, R$ 799. Grátis TIM pré-chip. Aproveite seu PIS/PASEP. Na Casas Bahia. A casa é sua. Você já está sabendo da novidade? Limeira tem uma nova empresa de saneamento responsável por serviços de água e esgoto, do grupo canadense Brookfield, e agora se chama BRK Ambiental. Mas o que mudou? É que agora tudo ficou azul. A BRK Ambiental é a maior empresa privada de serviços de água e esgoto do Brasil e tem como principal foco você, o nosso cliente. Acesse brkambiental.com.br e se cadastre para receber novidades. BRK Ambiental, agora tudo ficou azul e estamos prontos para te atender. No Facebook da Educadora, você sabe tudo o que acontece em Limeira. É informação em tempo real. Todo dia, a qualquer hora do dia. Aconteceu, tá no Facebook da Educadora. O melhor conteúdo do Facebook, com textos e vídeos exclusivos. É só acessar e curtir facebook.com/educadoraam. Educadora, muito mais que rádio. Muito mais que rádio. Educadora. Educadora. Agora, de volta em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. 1h16. Nós estamos de volta nesta sexta-feira. Sexta-feira é dia de Manjar do Marquês, o melhor bacalhau do mundo. Na Washington Luiz, quilômetro 154, ao lado de Limeira, em Cordeirópolis. Posto Graal Barreirense, Manjar do Marquês, o melhor bacalhau do mundo e a melhor adega de vinhos portugueses do mundo. E os doces portugueses, que também são uma delícia, você encontra no Manjar do Marquês. Você pode pedir e receber em casa através do delivery 35569720.
A repórter Ana Paula Rosa vai conversar agora com o vereador Hélder do Táxi e nós falamos de algumas polêmicas e essa é outra, não é? Pois é, Caio. Ontem teve uma reunião na Câmara Municipal. O secretário de Mobilidade Urbana, Rodrigo Oliveira, foi ouvido sobre o polêmico projeto da gratuidade que restringe. O Mário Botion não é de recuar, mas nesse caso especificamente seria saudável. Seria saudável um recuo, não é? Porque é tratar deficientes físicos, mentais, é tratar pais e mães de deficientes como aproveitadores, como malandros, não é? E isso não deve acontecer, até porque a demanda nem é tão grande assim. E esse corte não vai resolver definitivamente os problemas que há no transporte coletivo. Ah, mas tem que cortar, Caio, tem que acabar com os abusos. Mas eu não consigo ver um deficiente físico ou mental como alguém que abuse do direito que lhe é franqueado, né? E também não vejo os pais de deficientes como pessoas que são malandras e querem se aproveitar disso. Vamos ouvir o trabalho da Ana Paula Rosa a partir de agora. Boa tarde, Ana Paula. Oi, Caio. Boa tarde a todos que acompanham o Educadora Meio-Dia. Eu estou na Câmara Municipal para falar da reunião que aconteceu ontem a fim de discutir a limitação do passe gratuito para deficientes. Participaram da reunião o Rodrigo Oliveira, que é o secretário de Mobilidade Urbana, e também a Maria Alcélia, que é presidente do CEPROSOM, além de entidades. Eu estou ao lado do presidente da Comissão de Obras, Hélder do Táxi, que tem mais informações. Hélder, eu gostaria de perguntar para você uma análise, né, da reunião. Você estava me relatando que Rodrigo Oliveira estava um pouco perdido. Boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde, a Nani, a Thalia e a todos que nos ouvem neste momento. Sim, nós percebemos isso porque deu para entender que o secretário já chegou com algumas respostas, assim, praticamente pronta. Então, quando nós fizemos outras respostas, aí deu para perceber que ele ficou um pouco disperso. Se tratando de deficiente físico, o Caio falou muito bem. Acima da lei, acima do projeto, está as necessidades das pessoas deficientes físicas. Está acima de todo e qualquer projeto e qualquer situação. Então, preocupado com essa situação, aí nós, da Comissão de Obras, resolvemos chamar para fazer essas perguntas juntamente com o Rodrigo Oliveira, a Comissão de Saúde esteve presente, a Comissão dos Direitos Humanos esteve presente e outras duas comissões também esteve presente para a gente tratar esse assunto com maior carinho, com tranquilidade, porque é um assunto sensível, um assunto que pode trazer lá na frente prejuízos aos deficientes físicos, então isso a gente não pode deixar que aconteça. Essa limitação, ela prejudica o projeto, no nosso entender, então nós temos que ter cuidado com essa situação. Tiveram várias entidades aqui ontem também que nós convidamos e alguma das entidades não tinha nem o conhecimento do projeto, quanto mais o conteúdo em si. Então, assim, é preocupante, temos que cuidar desse projeto, as comissões todas juntas e juntamente com o Executivo, e esse projeto ele tem que sofrer algumas emendas, que ou ele fica um projeto pior do que o que já estava, que foi o Pierre que trouxe esse projeto lá. Então nunca se mexe no projeto para deixar ele prejudicado, e sim para melhorar o projeto. E esse projeto em si a gente vê que ele está um pouco prejudicado. E eu vejo também que o Executivo, o secretário, ontem ele veio com as respostas, como eu já disse, preparadas, e ele foi um pouco disperso nas respostas dele ontem, que não agradou a todos que estavam ouvindo. Por isso que esse projeto tem que ser analisado melhor e ele tem que tomar um novo rumo. E quais são os pontos que o senhor discorda em relação ao projeto do Executivo? O primeiro ponto, que é o mais discutido e que todo mundo diz, é a limitação das passagens, por 2 passagens por deficiente. Isso não pode acontecer, isso fere um pouco o princípio do direito de ir e vir. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, no domingo também, essa pessoa ela tem um lazer, está tirando o domingo, os finais de semana, os feriados, também ele tem, outro ponto também, mas tirando a limitação, às vezes eu estive acompanhando no centro, não dá a integração em alguma situação. Aí 2 passagens, ele chega ao ponto central, urbano, ele vai para o destino, ele já utilizou os 2 passos, e volta como? O deficiente não pode voltar a pé. São cada situação difícil, eles têm os direitos de lazer,
ainda mais fundo ainda. Eles utilizam de manhã até o meio-dia para ir no lazer. Aí ele retorna para casa. Aí será que o deficiente, às vezes, não pode vir a ficar doente? E se ele fica doente, ele já utilizou os 2 passes? Então é muito perigoso isso daí, a gente tem que ser analisado melhor. Não, que nem o Rodrigo Vieira falou, né, que os 2 passes é limitado, foi feito um estudo, então não pode ter esse estudo. Esse estudo aí, ele prejudica muito os usuários. E o Ceprosom se posicionou de qual forma? O Ceprosom também se posicionou da mesma forma. A Maria Auxélia, ela teve bastante firmeza no que ela foi sensível, ela disse que o cuidado com o projeto tem que ser minucioso entre as comissões, e ela enfatizou muito bem, a Maria Auxélia discorreu muito bem, discorreu que nós temos que colocar o interesse do necessitado na frente do projeto. Então, eu parabenizo a Maria Auxélia pela colocação dela. Somente o Rodrigo que mais conversou, e é o que mais ficou disperso na situação, que deu para perceber o pessoal das comissões. E terão outras reuniões também? Você estava me citando que tem uma audiência pública, já foi definida a data? A audiência pública, nós das comissões estava esperando esse resultado de ontem, que aí nesse resultado, observando, aí nós concordamos que já está marcado para o dia 8, através da Constância Félix, vai ter. Então, há uma necessidade muito grande de fazer essa audiência pública, de conversar com as pessoas. Tem mães que veio aqui ontem, disseram por que não foram convidadas, aí nós explicamos para ela que ontem foi uma comissão, é aberta, mas agora, na audiência, aí dá possibilidade de todas as pessoas que sentirem vontade, sentirem lesadas, de vir até na Câmara Municipal e expor a sua situação, expor a sua opinião, porque o projeto ele tem que ser discutido de uma forma mais ampla, que é um projeto do deficiente físico. Por exemplo, quando a gente dá prioridade para os deficientes físicos nas vagas, né, na área central, então, da mesma forma que a gente tem que tratar esse projeto, tem que tratar ele com bastante cuidado, tem que ter atenção no que vamos fazer, porque o projeto, depois de aprovado, aí se trouxer prejuízo aos deficientes, aí fica complicado. Então é esse cuidado que nós estamos tendo como comissão. E o senhor sentiu o secretário meio perdido, mas e o diálogo? Está aberto? O diálogo ele deixou aberto, sim. Ele deixou aberto, eu conversei um momento com ele, já tem emenda no projeto, e ele deixou aberto para as novas emendas. E ele deixou o diálogo aberto, sim, para com o Executivo, e isso, pelo menos essa parte, foi importante. Eu digo até, Tayla, que o secretário ficou um pouco perdido, que infelizmente, eu vou até sair um pouco fora, mas depois já volto só para ter um paralelo. Sobre as indicações que eu mandei ao Executivo, assim, a obra só atendeu metade das indicações, outra área, e infelizmente a mobilidade urbana, que é na qual eu sempre participei, praticamente zero está sendo atendido. Voltando, por exemplo, nós pedimos para que o ônibus lá nos Frades seja estendida 3 quilômetros para frente, porque lá tem deficiente também. Tem cadeirante lá que ele paga o táxi para vir na cidade porque o ônibus não vai mais 3 quilômetros para frente. O que a mobilidade urbana fez? Ela mandou uma resposta para mim e eu levei a resposta para o pessoal lá. É a mesma resposta do ano anterior, que é no governo anterior. Ele catou aquela resposta, pegou aquela resposta e deu a mesma resposta. Então, assim, então a gente percebe que o secretário está um pouco perdido, não só nesse projeto, mas em outras situações também. Eu gostaria que ele fosse mais aberto, que eu ouvisse mais o vereador. Eu falo por mim, vereador Helder do Táxi, eu gostaria que ele ouvisse mais e caminhasse junto. Não dessa forma que as indicações vão lá e volta tudo. Ele não atendeu a indicação, ele não está atendendo o vereador, ele não está atendendo o povo. Então, a reivindicação minha também é que o secretário da Mobilidade Urbana atende mais os vereadores, ainda mais voltado para esse projeto. Então, se uma pessoa quiser procurar o gabinete do senhor, como que ela deve fazer? As pessoas envolvidas, então. Pode ligar no gabinete, liga na Câmara Municipal, o número do gabinete é 3404, não sei se pode dar o número aqui. Claro, pode sim. 3404-7519, alguma dúvida, a gente vai tirar essas dúvidas das pessoas, entendeu? Principalmente nesse projeto, alguém que queira dizer alguma coisa sobre o projeto, porque o projeto ele vai tramitar ainda, ele está na CCJ, depois ele vai passar por 4 comissões. E cada comissão vai analisar esse projeto e vai ver o que cabe de emenda. E nós agora vamos preocupar e conversar entre as comissões qual as medidas cabíveis para as emendas para esse projeto não ficar prejudicado. Muito bem, conversamos com o presidente da Comissão de Obras, Helder do Táxi. Muito obrigada pela entrevista.
Eu que tenho que agradecer a vocês, sempre à disposição aqui, e aquele que queiram saber mais alguma situação do projeto, pode dirigir a mim e eu agradeço. Boa tarde a todos. Ana Paula Rosa, para o Educadora Meio Dia. Muito obrigado, Ana Paula Rosa. 1h37. Vamos voltar ao papo com o Tadeu Ramos, da BRK Ambiental. Há muitas perguntas para encaminhar ao Tadeu. Vamos a elas. 1h27. Tadeu, tem uma mensagem de áudio perguntando, são dúvidas que a população tem sobre os recentes problemas que houve com a conta d'água. Vamos ouvir. Caio, boa tarde. Aqui é Roseli Valim de Santa Eulália. Eu queria que o Tadeu me explicasse uma coisa. Eu sempre gasto em média 14, 13 metros cúbicos de água. Então vinha para mim 52, 53 reais. Esse mês, eu não sei porquê, eu gastei 17 metros cúbicos de água. Veio 93 reais. Como pode 2 metros cúbicos a mais custar o dobro do preço? Tadeu. Tá, essa pergunta é boa, porque realmente isso é um pouquinho complicada, sabe? Mas isso não é só em Limeira, não, né? Em todas as cidades é assim. Para privilegiar aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo menor, existe uma estrutura tarifária, onde o preço do metro cúbico da água do esgoto são divididos pela quantidade do que aquela unidade consome. Vamos pegar o exemplo dela aqui, ó. Ela consumiu 17 metros cúbicos. Né? 10 metros cúbicos, os primeiros 10 metros cúbicos, ela pagou ao preço mais barato da tabela de preço lá. O valor do metro cúbico é o mais barato. 5 metros, ela pagou no segundo preço, que varia de 10 a 15 metros. Então, ela pagou 10 metros a um preço, 5 metros a outro preço e 2 metros a outro preço. Por isso que a conta dela passou de 53, 50 e pouco, para 90 e poucos reais. Mas mesmo assim eu estou achando muito, né? Realmente, para 2 metros. Eu pergunto se ela já procurou atendimento. Era para subir, mas não quase 100%, né? 50 para 90, também estou achando muito, mas aí teria que ver a conta dela. Mas eu expliquei aqui que os preços são diferentes pela... Uma casa que consome 40 metros cúbicos. Essa casa aí vai pagar algo em torno de R$400. Vai pagar 10 metros cúbicos no preço, 5 no outro, depois 15 no outro e 10 no outro. E aí sobe. Aí de uma faixa para outra, às vezes o preço do metro cúbico até dobra. Bom, o ideal seria que ela nos enviasse, então, essa conta. Sim, eu dou uma verificada. Se ela quiser enviar para nós aqui da Educadora, nós encaminhamos. Ela tem pouco volume a mais. A cópia. Ela tem pouco volume a mais com preço mais caro. Para sair de 50 para 90, realmente é muito, aí teria que ver a conta dela. Não estou com a tabela aqui, mas é um salto muito grande, realmente. Aí teria que dar uma Se ela quiser enviar uma foto da fatura pelo pode WhatsApp, enviar, a gente já consegue checar. Eu dou uma olhada aqui agora, Tadeu, enquanto estiver no programa. Muito bem, você tem perguntas a fazer, Taila? Na verdade, uma dúvida que eu queria tirar com o Tadeu, a gente até conversou sobre isso no estúdio aqui, saíram algumas informações na imprensa nessa semana que, devido ao número de reclamações, há muitos registros, não só na Câmara, mas, enfim, em outras instituições, a concessionária teria sido notificada pela Ares PCJ. Isso de fato aconteceu, Tadeu? Esclarece pra gente. Não, a gente não tem notificação de Ares, de PROCON, não tem de ninguém, né? O que a gente viu foi a Ares se colocando também, porque a Ares ouve também reclamação. Né? A concessionária é a primeira que a pessoa deve procurar para tirar as dúvidas. Ela pode procurar o regulador, a Ares, que também ela analisa, a Ares tem competência, capacidade de fazer análise da conta igual a concessionária. Ela conhece o contrato, ele é o fiscalizador, ele é isento, né? Ele pode fazer a mesma análise, ele tem a mesma capacidade que a concessionária de analisar, de fazer o atendimento, né? PROCON, aí a pessoa sendo atendida pela gente não fica satisfeita com a resposta que a gente deu, ela pode procurar o PROCON, procurar toda essa, mas a gente não tem nada. O que eu vi a Ares se manifestando para a população, ó, eu também sou ouvidoria, eu também verifico sua conta, porque ele é o responsável por nos fiscalizar. Então ele fiscaliza a gente. Essas reclamações que a gente atende, a gente submete a ele também, ó, foi feito isso aqui, ele é uma segunda, vamos dizer assim, um segundo atendimento de um órgão que não é a concessionária.
Mas o ideal, então, é que o contribuinte procure primeiro a concessionária, antes da agência reguladora ou o PROCON. Esse é um caminho mais rápido para o contribuinte. É mais rápido porque a concessionária, quando a pessoa nos procura, principalmente com o presencial, ela já sai com a questão resolvida, explicada ali na hora, né? O atendimento é presencial, a resposta na hora. Pelo 0800 ela pode ter também, dependendo do que for, tá certo? Então a pessoa é esclarecida. Na maioria das vezes a gente vê, por exemplo, um consumo numa unidade que a pessoa não sabe para onde aquela água foi. Então normalmente quando a gente faz esse atendimento e fala para a pessoa, a gente olhou tudo, a gente foi lá, olhou o hidrômetro, não tem nenhuma irregularidade ali, realmente essa água passou pelo hidrômetro. Então a pessoa às vezes não fica satisfeita com essa resposta porque ela fala, mas eu não vi para onde essa água foi. Né? E tem várias, né? A pessoa fala muito vazamento. Eu tenho evitado falar a palavra vazamento porque, por exemplo, se alguém deixar uma torneira aberta numa noite, aquilo ali é um consumo que a pessoa às vezes não percebeu, ou quem deixou a torneira aberta fecha, a pessoa que paga a conta não sabe, né? Então tem várias situações. Então, dá uma resposta dessa para a pessoa, fala assim, esse consumo foi na sua unidade, eu não tenho como não cobrar. Muitas vezes, a maioria das vezes, eu também não fico, né, satisfeito. Falo, isso aí mesmo, a pessoa não fica satisfeita. Aí ela procura outra forma de atendimento, porque ela acha que ela está sendo lesada. Eu não vi para onde essa água foi. Isso acontece, né? Muito bem. A Roseli enviou aqui para o WhatsApp da Educadora as fotos do boleto. Nós vamos encaminhar a BRK Ambiental. Diz aqui um ouvinte que não se identifica e como ele tem a foto no WhatsApp da família, eu não sei se é o pai da família ou se é a mãe da família, se é o ouvinte ou se é a ouvinte. Mas fala o seguinte, pelo que eu saiba, no Recanto dos Pássaros a água vem na conta do condomínio, pois não tem registro individualizado, e sim síndico sem administração do condomínio. Muita gente está inadimplente, é isso mesmo? Como eu falei, né? A rede de água, a rede de esgoto, o hidrômetro, é público. Quando você passa, o limite do público é a propriedade pública. Quando você entra na privada, é a organização da propriedade privada. Um condomínio é uma propriedade privada. Então, nesse caso, a gente entrega uma ligação e aquelas pessoas se cotizam e pagam a conta d'água. Tá certo? Agora, se for aqui em Limeira, a gente tem ruas públicas que as pessoas cercam e transformam aquilo numa espécie de condomínio. Nesse caso, a concessionária pode entrar porque aquela rua é pública. A gente pode colocar canos naquela rua, porque é cano público na rua pública. O que eu não posso é colocar cano, material da concessionária, em propriedades privadas. Por isso que, nesse caso, é uma ligação para todos os apartamentos, né? E é assim que funciona. Nesse caso, quem está inadimplente é o condomínio, sob pena de poder ter a água cortada, é isso. Muito bem, temos mais mensagens de áudio aqui pelo WhatsApp da Educadora, 99222-5124. Vamos ouvi-las. Oi, Caio, boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta pro rapaz aí. Veio um papel de água agora para mim, referente agora ao mês 10. E eu sempre pago R$50 de água. Agora chegou um papel para mim, R$92, e falando que tem uma multa para cobrar do... Vamos seguir com a mensagem. Então, Caio, veio cobrando referente ao mês 8 essa multa. Eu queria saber que multa é essa, sendo que eu tenho o papel pago aqui, entendeu? Aí de 50 eles subiram para 92, inventando essa tal multa, mês 8 de 2017. É a Ivonete aqui do Recanto Alvorada. A Ivonete fez a pergunta, Tadeu. Ivonete, eu teria que ver, ela não está explicitado aí o que é não, né? Aí se você puder mandar também, a gente dá uma olhada aqui. Mais uma mensagem de voz, vamos ouvir qual é a pergunta. Boa tarde, educadora de Limeira. É o Paulo aqui de Iracemápolis. Eu queria saber sobre o aeroporto regional. E a pergunta, eu vou completar a pergunta, mas não tem nenhuma relação com a BRK, até porque a BRK não atende lá. Mas vamos ver qual é a pergunta do Paulo. Liga Piracicaba, Rio Claro, aqui no
entre o município de Iracemápolis, Piracicaba e Rio Claro. Agora houve uma conversa que tem instalação própria em Limeira. Parece que o prefeito Botion quer instalar aí o aeroporto regional, mas já houve uma tentativa na época do PGON, do Silvio Félix, não deu certo. Queria que vocês comentassem isso com nós aqui em Iracemápolis. Tá ok? Boa tarde a todos e ao Bortolã também. Muito obrigado, eu agradeço. Boa tarde a você. Nani, tem alguma novidade sobre o aeroporto regional? Não. Na verdade, o prefeito Mário Botion chegou até ir para Brasília, enfim, tratar dessas questões, mas não, Caio. Uma questão que se arrasta há muitos anos, né? O prefeito de Limeira muito grandioso. Vai tentar retomar, né? Certamente vai tentar trazer o aeroporto para cá. E sobre o aeroporto regional em Iracemápolis, eu acho que é uma baita conversa mole. Acho que era não procede. Mole do prefeito, ex-prefeito Valdir Carteiro, né? Eu acho que isso não deve, imagino que isso não deva prosperar. Boa tarde, Caio. Quero saber como é que eu faço para mudar o nome e a data do vencimento da conta. Pergunta a Alessandra. Tá, Alessandra, aí no caso você quer mudar a titularidade. Para isso você precisa comprovar algum vínculo com o imóvel, quer seja um contrato de locação, uma escritura, vai precisar do seu RG, do seu CPF, você se dirigir à concessionária e fazer um atendimento lá. É muito simples, é rápido, tá certo? Mas você tem que comprovar algum vínculo com o imóvel, né? Muito bem, tem mais perguntas aqui que são encaminhadas ao Tadeu. Vamos a elas. Aqui tem perguntas que são começadas e não são terminadas, não é? Qual é o valor do remanejamento da caixa para ser colocada o relógio para fora de casa? Pergunta a Adriana. Tá. Como no sistema de rede elétrica, de gás, esse serviço ele não é feito pela concessionária. O que a concessionária faz, ela homologa aquela caixa, né? Que ela é vendida em várias lojas de materiais de construção da cidade. Então, o dono lá da residência, a pessoa, tem que comprar essa caixa e pagar um pedreiro para fazer a instalação dele. A concessionária disponibiliza uma cartilha das medidas, como instalar ele voltado para a rua, altura do chão. A gente tem tudo isso aí padronizado através de cartilha. A pessoa pode procurar isso lá na loja. Tem na internet? No site também da concessionária tem também essas informações. Então, a partir dessa caixa homologada, o pedreiro faz a instalação e a concessionária faz a ligação com a instalação do hidrômetro. Bom, a ouvinte Clarice perguntou a respeito do seguro que é pago junto à fatura, à conta d'água. Você tem que ligar, Clarice, você e quem queira deixar de receber essa cobrança do seguro para o 0800 718 6546. 0800 718 6546. 0800 718 6546. O nome da seguradora é Tóquio Marine. Mais uma vez, 0800 718 6546. O ouvinte Mauro do Novo Horizonte faz uma observação que há uma invasão faz uns 10 anos na região. Bom, fica um pouco confuso aqui, não é? Se é na região do Novo Horizonte ou não. Mas ele pergunta basicamente o seguinte: se a presença de pessoas num assentamento, de invasores de terra ou de poceiros, pode comprometer a qualidade da água. Não, nosso manancial, Caio, é lá no Jaguari e no Pinhal, né? Acho que não está na área de influência dessa invasão, né? Bom, tem um outro áudio aqui, na verdade é mais um áudio do ouvinte que fala sobre o Parque dos Pássaros. Acho que resistem algumas dúvidas ainda. Tá. Vamos ouvir o que ele tem a perguntar. Ô Caio, boa tarde. Eu que te mandei aquele áudio a respeito do Parque dos Pássaros. Eu pertenço a uma empresa administradora de condomínio e nós estivemos lá no Parque dos Pássaros. O Parque dos Pássaros já foi entregue com infraestrutura e com parte hidráulica todo individualizado. Todo condomínio ele tem relógio individual. Mas como o pessoal aí da BRK falou com muita propriedade que eles cobram somente o relógio que está lá na frente, isso é correto. Porém,
o correto seria fazer uma leitura individual de cada morador e penalizá-los cada um de acordo com a aprovação da ata. Só que nós não conseguimos fazer isso daí. E o que está ocorrendo é que a Odebrecht está protelando essa dívida está aumentando a cada dia e não se acontece nada. O que poderá acontecer é que essa conta irá crescer assustadoramente e vai chegar uma hora que o morador não vai ter como pagá-la. Então, mais uma vez eu interfiro, eu solicito que o poder público, algum órgão da cidade possa ajudar aquele povo, porque existe o relógio individual e cada mês que passa a Odebrecht manda a fatura e essa fatura não paga, então a conta cada dia mais vai para 220, 240, 260. Então a água é individualizada, porém os moradores não pagam a taxa porque não tem uma administração, certo? Então mais uma vez eu solicito, ajuda aquele povo, porque a conta está crescendo cada dia mais. Cada dia mais. Alguma coisa vai ter que ser feita por aquele povo, porque ali tem um povo trabalhador, honesto, mas tem uma minoria que não paga, e esse acaba prejudicando a vida dos demais. Tadeu. Então, esse assunto, eu não sei se eu fiz confusão com o local, o condomínio, mas é o que eu falei, é uma propriedade particular. No caso da propriedade particular, a ligação é uma ligação. Posso aprofundar, Caio, e falar mais? Ele está falando que está individualizado, que tem um hidrômetro. Não sei informar. Não é onde eu estou pensando, então eu teria que ver para dar a informação correta. Muito bem, minha gente. Eu passei 4 vezes aqui o número da seguradora, vou passar mais uma vez. 0800 718, que tem um ouvinte dizendo que eu passei muito rápido, para eu repetir. 0800 718 6546, 0800 718 6546, 0800 718 6546. Mais um áudio aqui, vamos ouvir. Boa tarde, Caio. Eu gostaria de fazer uma pergunta para esse cidadão aí, que como eu faço para receber a conta de água na minha residência? Porque, assim, todo mês é a mesma coisa, eu já fui até lá na BRK, já fiz a reclamação, já pedi encarecidamente, mas não adianta. Todo mês é a mesma coisa. A pessoa que faz a leitura aqui no Recanto Verde, todo mês a minha conta ou fica na casa do vizinho, ou fica três casas para baixo da minha, mas nunca na minha residência. Sempre tem alguém diferente vindo trazer a conta de água da minha casa aqui em casa, porque eu não sei o porquê que a pessoa que faz a leitura não coloca. Nem no hidrômetro, nem aqui no portão da minha casa, sempre em outro lugar. Eu só queria saber isso, porque ir até a BRK não adianta, porque eu já fui 2 vezes, já fiz a reclamação e até agora continua acontecendo a mesma coisa. Obrigada. O ouvinte só não disse o nome, mas parece que tá brava, hein, Tadeu? Não, se ela tá brava, tá com razão. A leitura, cara, é simultânea. A gente faz a leitura, imprime a conta na hora, entrega, ou bota na caixa do correio, ou entrega na mão da pessoa, a não ser que o leitorista não está achando ninguém em casa, não está achando um local, é hipótese, tá? Não estou afirmando, não. Não está achando um local seguro, que não molhe, para deixar essa conta. Se ela puder me passar o endereço, ela está correta, ela tem que receber a conta na mão, ou na caixa do correio da casa dela, ou um local que ela indique que seja seguro para ela pegar essa conta. Muito obrigado a participação do Reginaldo Vieira, querido Reginaldo Vieira. Parabéns ao Tadeu, sempre muito claro e objetivo nas respostas. Um ótimo profissional. Quem dera se os vereadores e o prefeito fossem tão bons quanto o Tadeu no seu trabalho. Elogios do Reginaldo Vieira para você, Tadeu. Obrigado, Reginaldo. Tem uma outra mensagem aqui da ouvinte Rose. Ela quer dizer mais ou menos o seguinte: de um jeito ou de outro, o morador ou o cliente da BRK terá de pagar mais tendo gastado ou não. Quer dizer, o usuário da água nunca tem razão? Acho que não é bem assim, né? Tendo gastado mais, ele paga mais. Não tendo gastado mais, ele não paga mais. Eu acho que ela está se referindo à questão das faixas de consumo que o Tadeu citou, né? Que elas mudam. Mudam, sim, e o preço muda, né? À medida que o consumo vai aumentando, o preço muda. É isso que você entendeu?
Eu vou ler o que ela escreveu aqui. Quer dizer que de um jeito ou de outro, tem que pagar, tendo gastado ou não. Ela deve se referir... O usuário de água nunca tem razão. Tem razão. Diz que não utilizou essa água, que veio a mais, ainda assim tem que pagar. É a pergunta da Rose. Ela está se referindo, que eu citei aqui, quando há um consumo naquela unidade que a gente verifica até o hidrômetro. Não tem irregularidade nenhuma. Na leitura que foi feita, na conta que foi emitida, aquela água efetivamente entrou naquela unidade. Acho que ela está perguntando se essa água tem que ser paga. Pelo contrato, pelo regulamento, sim. Não é a concessionária que quer cobrar essa água, vamos dizer assim, um consumo não identificado pelo cliente. Tá certo? É nossa obrigação e a gente não tem a decisão de não cobrar. Porque quando eu não cobro aquela água que entrou naquela unidade, eu tenho que repassar aquela parcela de custo para todas as 100 mil ligações da cidade. Por isso que é quando você dá a resposta ruim para a pessoa, né? Aquela resposta chata, porque a gente faz a verificação. Minha conta está muito alta. A gente faz todas as verificações. E na maioria dos casos, a gente erra também, Caio, porque são 100 mil contas emitidas por mês. Então, são 100 mil leituras, 100 mil contas, emissões de contas. Então, tem erro parte da concessionária também. Quando a concessionária erra, ela corrige. A gente tem um percentual de erro abaixo de 0,2% erro de leitura. 100 mil leituras, 200, pequeno, 300, é pequeno. A gente tem uma reclamação média, mesmo nessa época que a gente está vendo muito questionamento sobre o valor de conta. É um percentual pequeno, mas erros podem acontecer. E a concessionária considera que são eles 30 acontecem. Leituristas, são 100 mil leituras de hidrômetros por mês. Se eu falar que esses 30 leituristas eventualmente não erram leitura, né, que digita ali, que imprime a conta, existe, erra. Como é que não vai errar? Só quem não é humano que não erra e que não está fazendo nada, né, Caio? Então erra, as pessoas devem procurar a gente, procura para o 0800, toda vez que indica alguma possibilidade de dúvida, a gente esclarece. E às vezes, na dúvida, principalmente quando tem esses consumos não identificados dentro das residências, que a gente fala para o cliente, fizemos todas as verificações e essa água entrou aqui efetivamente. Passou pelo hidrômetro. A gente consegue chegar nesse nível de afirmação, né? E aí a gente olha, o que está no hidrômetro tem que estar espelhado na conta, né? O que está no hidrômetro tem que ser igual à conta. Então é uma verificação que a gente também faz. E às vezes você faz isso tudo e fala para o cliente, realmente essa água entrou na sua casa, né? Porque a responsabilidade do que é público acaba ali. Mas a concessionária devia olhar... Infelizmente, a gente tem que olhar o contrato e o regulador. A gente atua como público, tá certo? Com uma administração privada, mas como público, cuidando da coisa que é comum de todo mundo. Então, às vezes, você dá essa resposta, a pessoa não fica satisfeita. É o que ela falou, vai ter que pagar. Se essa água efetivamente entrou na sua residência, tem uma torneira que ficou aberta, uma válvula de descarga que ficou vazando água, um vazamento que seja, uma boia com defeito que água, efetivamente, a concessionária não tem como não cobrar. Essas discrepâncias, elas são possíveis, né? A ouvinte Ivonete, ela insiste, eu pagava de 45 a 50 reais, e agora a conta veio 92,72, quer dizer, é quase o dobro, né? Sim, mas é uma conta, é isso que a gente, hoje eu fui na Câmara, que a gente sabe que tem a comissão questionando os valores de conta. Então a Câmara abriu lá, recebeu, foram aproximadamente 100 casos, que eu peguei hoje de manhã. Eu vou analisar os 100 casos, né, de consumo, de conta com valor. A gente vê contas que vinham, eu vi lá 70, aí ficou 2 meses sem conta e uma conta de 1.500. Eu vou olhar o que é. Mas isso tem toda a indicação de um consumo naquela unidade, é uma casa vazia, é uma casa fechada, tá certo? Que tem piscina, tá certo? Que tem uma pessoa que faz manutenção da piscina. Então, tem vários indícios que houve esse consumo naquela unidade. Se não tiver nada irregular no hidrômetro, a concessionária ela não tem como desmontar o hidrômetro, mudar aqueles númerozinhos que estão no hidrômetro. A gente não mexe no hidrômetro. O que a gente faz com o hidrômetro, bota um novo e tira o velho. E ele é descartado, ele é jogado fora. Então, o que eu oriento as pessoas... Hoje eu estava conversando com um cliente e ele, mas como, eu tenho um laudo aqui dizendo que não tem vazamento na sua casa. Falei, esse laudo, ele está falando que não tem vazamento, mas ele não afirma que um dia desse mês não ficou uma torneira aberta no jardim, né?
E aí eu ensinei a ele, eu já tinha ensinado isso a um amigo meu aqui de Limeira, que tinha um problema. Ah, mas estão falando que tem vazamento, não tem vazamento. Eu falei, faça o seguinte teste. Quando todo mundo está dormindo, a caixa d'água enche. Quando a primeira pessoa da casa acorda, né, a caixa está cheia, está tudo fechado. Nesse momento, antes de abrir uma torneira, de dar uma descarga, vai lá no hidrômetro e vê se ele está vazando, se ele está girando. Esse é o melhor teste para um consumo que a pessoa não está identificando. Dá um certo trabalho, né? A pessoa uma vez, não. A pessoa não vai querer fazer isso. Faz uma vez, não precisa fazer todo dia. Eu acho que o meu consumo está errado, esse hidrômetro está errado, a concessionária fala que tem vazamento, eu já contratei um caça-vazamento, ninguém... Faça esse teste, é um teste simples. Espera encher a caixa da noite, todo mundo dormindo, que ninguém foi no banheiro e deu descarga, antes de abrir qualquer torneira. Vai lá fora e vê se ele está rodando. Se ele estiver girando, é sinal que tem um problema, tem um consumo na sua unidade que você não está identificando. É um teste simples, não precisa pagar ninguém, tá certo? É uma coisa muito fácil de fazer. Esse meu amigo, se eu não falar o nome que eu não combinei com ele, claro. Amigo seu também, ele falou, pô, legal, realmente tinha, e eu chamava aqui, o cara passava aquele aparelho que escuta, não via nada, aí comecei que ele tinha jardim, tinha cano passeando pelo quintal, é possível ter vazamento. O cano, ele vai andando na terra, quando ele sobe na construção, no muro, na casa, aquela transição ali é uma transição de movimentação diferente. O terreno movimenta de um jeito e o muro ele é mais rígido. Então, o cano que está saindo do terreno, entrando no muro, ele pode romper ali, porque aquela região ali trabalha, né? Trabalham de forma diferente. Então, é possível sim. Então, é um teste simples que tira muita dúvida de muita gente. Taila, bom final de semana. Para você também, Caio, até segunda. Bom final de semana, Nani. Tchau, Caio, até segunda. Tadeu, um bom final de semana, obrigado por ter vindo. Obrigado, por ter aberto as portas da concessionária. A concessionária tende a agir assim, né? Tem que responder as perguntas, as dúvidas, quando elas existirem. E novas dúvidas, novas perguntas, nós vamos encaminhar a você e a sua equipe na BRK. É nossa obrigação, né, Caio? Prestar satisfação à população que a gente presta. Não é favor nem nada, é obrigação. Eu estou sempre à disposição para vir aqui em qualquer lugar para explicar sobre o serviço, sobre a maneira transparente que a gente busca trabalhar. Obrigado. Muito bem. A ouvinte, ela está inconformada com o aumento da conta. Eu vou mais uma vez insistir, Ivonete, encaminhe essa conta ou aqui para a rádio ou lá para a BRK, porque ela diz que a cidade toda está com vazamento. Não, a cidade toda não está com vazamento, mas podem acontecer ocorrências dessa natureza. Muito obrigado a todos pela audiência, um excelente, um surpreendente final de semana. Na sequência, apresenta o seu programa o Padre Marcelo Rossi, depois o Edmundo Silva, depois a USTL e o programa de esportes da Educadora e da Gazeta de Limeira neste final de semana decisivo para a Inter de Limeira na Copa Paulista. Até segunda, pessoal, depois do Ivan. Educadora